E aí galera, bem-vindo ao Frank Noise. E aqui vou trazer mais um vídeo de teorias sobre o Homem-Aranha e sobre os futuros inimigos que possam aparecer no futuro filme, que pra mim pode ocorrer aí um crossover ou algo melhor, quem sabe, né? Primeiro, a gente tem que saber como foi a origem do simbionte. A origem do simbionte, no caso, tem duas versões. As versões de Guerra Secreta, em que o Homem-Aranha, né, foi levado junto com outros heróis a um outro planeta, né? E isso foi a saga de Ben Yonder, onde ele teve contato com o simbionte e deu a ele um uniforme negro com poderes. Bem, essa é a teoria original dos quadrinhos, mas tem a teoria, né, que foi formalizada num desenho da década de 90, isso mesmo. Tem uma série de desenhos da década de 90 do Homem-Aranha e que para mim foi uma adaptação bem feita e foi usada no cinema em Homem-Aranha 3 com Tobey Maguire, que foi a exploração espacial, né, na Lua, em que o filho de John Jonah Jameson, que é um astronauta, acabou trazendo o simbionte para a Terra. E esse simbionte, ele teve contato com os astronautas, né? E nessa versão do desenho, a espaçonave, que na verdade era um ônibus espacial, teve que fazer um pouso forçado na ponte do rio Hudson, né? Onde o Homem-Aranha conseguiu salvar os astronautas. E o simbionte acabou entrando em contato com o Homem-Aranha. Essa para mim é uma teoria bem interessante do desenho, que eu achei bem melhor do que a teoria do uniforme, né, das Guerras Secretas envolvendo o Ben Yonder, né, e os super-heróis da Marvel. Bem, vamos lá. Bem, Peter Parker, ele percebe que o simbionte te dava força, agilidade e poder. E ele podia até mesmo transformar o simbionte em roupas. Isso foi bem interessante, porque este desenho da década de 90, o Homem-Aranha, ele conseguia transformar o simbionte em roupas. Assim, era uma coisa meio maluca, mas isso não foi adaptado em Homem-Aranha 3 de Tobey Maguire, né? E de 2007, e que ficou que ficou da seguinte maneira: o simbionte ele era nocivo, possessivo e consumia o seu hospedeiro até encontrar alguém que fosse mais forte do que ele. Tanto que nos quadrinhos houve várias situações em que o simbionte entra em contato com outros super-heróis. Mas isso aí já é uma coisa meio de super aventuras Marvel, né? E no What If, o que aconteceria se o simbionte entrasse em contato com Ciclano, com Beltrano de tal, né? Então, vamos lá. O Homem-Aranha, sabendo que o simbionte era nocivo, ele tentou se livrar dele de alguma maneira e descobriu que ele era vulnerável ao som e ao fogo. E essa adaptação do Homem-Aranha de 2007 com Tobey Maguire foi até que fiel aos quadrinhos na época desenhados por Todd McFarlane, o criador de Spawn. Então, ao ir no alto de uma igreja, ele toca o sino, ele badala o sino com toda a força. O simbionte não suporta, né, o som em altos decibéis do sino e sai do corpo de Peter Parker e ele desce, aquela gosma desce e entra em contato com Ed Brock, que foi o seu rival. Ed Brock culpou Peter Parker por diversas coisas, né? Ele culpa Peter Parker pelo seu fracasso como jornalista no Clarim Diário, por perder o seu emprego, o seu espaço, a não ter conseguido notoriedade. Então, ele culpa Peter Parker e descobre outra coisa muito importante, que
o Homem-Aranha é Peter Parker e essas informações estavam no simbionte, o que tornava ainda muito mais perigoso. Isso já é algo a se ressaltar, né? O Homem-Aranha, quando estava com o simbionte, ele ficou tão possessivo e perigoso que ele começou a agredir os seus familiares verbalmente, né? Que foi o momento em que ele sabia que tinha que se livrar dele de alguma forma. Mas vamos agora ao Ed Brock, o anti-herói, né? O simbionte se adapta muito bem ao Ed Brock, né? E ele tem um pensamento de matar o Homem-Aranha de qualquer maneira. Ele quer se livrar dele de qualquer forma. E aí vem a adaptação do desenho da década de 90, que foi bem elaborada, tá? Eu gostei muito, eu cheguei até a gravar em VHS os episódios, por causa que eu curtia e revia, tá? E o Ed Brock tinha essa ideia de matar o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha ele entrou em contato com o Ed Brock, como Venom, eles lutaram, né? E o Homem-Aranha encontrou uma maneira de tirar o simbionte de Venom, né? Através de uma batalha em que ele utilizou um som em alta escala. Agora eu não me lembro como foi bem essa batalha no desenho, mas ele pegou o simbionte, grudou ele num foguete e esse foguete foi para o espaço levando o simbionte embora. Então essa foi a teoria do desenho, mas nos quadrinhos não é bem assim. Nos quadrinhos, Ed Brock continua com o simbionte. Eles se adaptam, né? E o Ed Brock ele acaba se tornando um anti-herói, porque ele teve uma ótima aceitação dos fãs na época, certo? O Ed Brock ele era fisiculturista, ele era grande, ele era forte, por isso que o Venom é grande e forte quando entra no Ed Brock. Só que esse Ed Brock de Homem-Aranha 3 de Tobey Maguire, ele era franzino. Então existe essa diferença, tá? Em que muitos especulam, porque teve a versão de PS5 do Homem-Aranha 2 em que o Venom é Harry Osborn, o que não tem o mínimo sentido. Harry Osborn é o Duende Verde, a continuação de legado de Norman Osborn, certo? Então eu assisti gameplays, eu não tenho PS5, eu assisti gameplays e eu achei absurda a história envolvendo o simbionte, que pra mim é um personagem tão importante do universo do Homem-Aranha, e trazer essa ideia de que o Harry era o Venom é totalmente louco. A Insomniac que criou um enredo totalmente diferente, mas quem é fã de gamers, né, o jogo foi muito bem produzido, os gráficos são ótimos, são absurdos, né, mas não tem nada a ver com a realidade, né, e até mesmo o Venom acaba matando o Kraven no jogo. É uma coisa muito absurda, bem louca mesmo, né? Eu, sinceramente, mesmo que eu tivesse um PS5, eu não jogaria o Homem-Aranha 2 tendo essa história que pra mim é totalmente fora do contexto. Porque eu sou um fã de Homem-Aranha e eu tenho aqui 2 containers de revistas do Homem-Aranha da época do formatinho, certo? Então vamos lá. Qual é a próxima teoria? Próxima teoria, Tom Hardy. Tom Hardy, né? O ator que interpretou o Ed Brock, né? Nessa adaptação de Venom que faturou milhões no cinema, foi bem aceita pelo público, foi a melhor adaptação da Sony, que infelizmente não tem nenhuma relação com o Homem-Aranha. O Ed Brock, ele se adapta ao simbionte de tal forma que eles acabam entrando em contato de 2 consciências. Ed Brock conversa com o simbionte conversa com ele. O simbionte chega até a se irritar quando chama ele de parasita, né? E ficou interessante, mas perde a ligação do personagem ao original, né? Porque o Ed Brock, esse Ed Brock, que é o Venom de Tom Hardy, ele não tem nada a ver como um inimigo do Homem-Aranha.
Então, qual o que pode acontecer no futuro? No futuro, quando isso já não é mistério para ninguém, porque a gente sabe muito bem que Homem-Aranha de No Way Home, Sem Volta para Casa, foi um grande sucesso. E todo mundo viu a cena pós-crédito quando o Tom Hardy, como Venom, ele estava num bar conversando com um garçom, e logo que o Doutor Estranho consegue fechar aquelas fissuras de tempo e espaço e consegue criar um feitiço para que ninguém mais saiba que o Homem-Aranha é Peter Parker, porque o Visão, né, ele disse em público que ele era o Homem-Aranha, Peter Parker era o Homem-Aranha responsável por sua morte usando tecnologia Stark. Então o que acontece? Logo que o feitiço fecha as fissuras de tempo, de realidade, né, pelo Doutor Estranho, né, os inimigos, depois de curados por aquele soro criado em laboratório pelos Peter Parkers, né, eles voltam às suas realidades vivos, eles não morrem, né, e acontece a mesma coisa com esse Ed Brock, que não, de Tom Hardy, que não pertence à realidade da Terra 616. Mas, aí vem um porém, ficou um resquício do simbionte no balcão do bar. E aí vem um pulo do gato. O que aquele simbionte vai representar? Eu acredito que não seria interessante o Tom Holland como Homem-Aranha, né, ter contato com o simbionte e se transformar com o uniforme negro, ter o contato com o simbionte, porque isso já foi visto em Homem-Aranha 3, né? Mas esse simbionte ele teria contato com quem? Aí fica o mistério. Teria o contato com quem? Quem seria o inimigo do futuro filme do Homem-Aranha, não é mesmo? Porque ficou o resquício do simbionte. E esse simbionte ele vai entrar em contato com quem? A gente vai ter um crossover de Venom de Tom Hardy com esse Homem-Aranha. A gente vai ver a aparição do Rei do Crime, que estão dizendo, cogitando que o Rei do Crime vai ser o novo inimigo do Homem-Aranha, né? Talvez apareça o Demolidor, eu não sei, mas vem aquele pulo, né, de que o simbionte ficou no balcão do bar e que ele vai entrar em contato com alguém e vai se transformar em um possível vilão, né? E eu não sei como vai ser isso, porque ter o contato com Tom Holland e ele se transformar em um Homem-Aranha possessivo, agressivo, poderoso, isso já foi visto em Homem-Aranha 3. A gente já viu isso. Aquele Ed Brock, interpretado pelo John Topper, né? John Topper Grace, né? Ele morre e ele deveria ter aparecido no Way Home, Sem Volta para Casa. Seria interessante. Mas eles acharam melhor colocar o Venom de Tom Hardy. Eu não sei porque a Marvel chegou a esse ponto, né? Porque foi um vilão que acabou morrendo pelas mãos do Homem-Aranha. Mas eu acho que talvez daria muito mais dificuldade para os heróis criarem um soro para que curasse o Tom esse Venom de Homem-Aranha 3, porque a única forma de curá-lo era retirando o simbionte dele de alguma maneira, e eu acho que isso envolveria aí vários furos no roteiro. Ficaria meio complicado a gente inserir isso dentro da história. O roteiro ficaria meio confuso, mas
vamos aí acreditar que futuramente, né, a gente vai ter um personagem como simbionte de Venom de um universo alternativo, né, do 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 Venom de Tom Hardy, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se vai ter um crossover, se esse Venom pode aparecer, fazer uma aliança com o Homem-Aranha, se esse simbionte vai ser um novo inimigo, se esse simbionte vai entrar em contato com alguém e vai se transformar em uma outra em outro inimigo. Eu não sei como vai ser, né? Mas vamos esperar o melhor para o futuro, porque os filmes de super-herói estão tendo uma decaída e eu acho que o que vai dar o up para Marvel agora vai ser Deadpool e Wolverine, né? Então, galera, é isso que eu queria trazer para vocês, né? Explicar um pouco sobre a origem do simbionte, né? A rivalidade entre Peter Parker e Ed Brock, né? As duas versões de Venom, as duas histórias paralelas do evento em que o simbionte é encontrado em Guerras Secretas e do simbionte que é trazido através de uma exploração espacial, né? E que o Tom Hardy como Venom talvez possa aparecer no futuro filme do Homem-Aranha. A gente não sabe se isso vai acontecer, mas com o multiverso tudo pode ser possível, não é? E espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se inscreve, compartilha, ativa o sininho. Vocês vão ajudar muito o canal. Estou começando agora. Eu vou tentar sempre trazer um conteúdo interessante para o canal, tá? E espero que vocês tenham curtido. Valeu, beijunda, fica com Deus.